Hoje o professor Dinho Santana vai ensinar pra gente um pouco mais sobre a história do pão francês e a ação do fermento na massa desse pão que não sai da mesa do brasileiro. Vamos aprender então com o professor Dinho como funciona o fermento do nosso pãozinho. Quem quer pão? O que é pão? O que é pão? Que tá quentinho o nosso pão francês para hoje aqui no Cozinha e Ciência. É por isso que o tema do quadro de hoje é... Ele é o pão, é o pão, é o pão. Bom dia para vocês aqui do Cozinha e Ciência e uma curiosidade. Sabe esse pãozinho que a gente vai na padaria pedir, que a gente chama comumente de pão francês? No Rio de Janeiro também é conhecido como joelho, também temos lá no Ceará como carioca, também existe em Sergipe como pão Jericó, Jacó, qual é o nome do pão? Jacó. Pão Jacó Cacetinho no Rio Grande do Sul, valeu a cola, Claude Moir. Ou seja, esse pão sucesso geral que a gente tinha uma impressão de que tinha sido feito lá na Europa, na verdade é uma invenção absolutamente brasileira. Sabe por quê? Vou explicar para vocês agora. A história dessa iguaria começa na década de 1910, antes da Primeira Grande Guerra. Era a época onde a gente estava tendo uma revolução industrial. Era a época. O que foi? Em que, né? Em que? Tá bom, desculpa. Ô, Claude Moir, eu gosto quando você me corrige porque eu entendo o meu erro. Me desculpe, falei diferente agora. Falei corretamente. Sim, me desculpe. Essa história exímia dessa iguaria da nossa culinária brasileira vem de 1910, da década de 1910. Que tínhamos uma grande evolução, estavam sendo criados os automóveis. É verdade, telefone, telégrafo surgiu, olha, cinema foi criado nessa época, bicicleta foi criada nessa época. E é por aí que nós tínhamos o quê? Os cafés, os parisienses, era conhecido como La Belle Époque. O fato é que a gastronomia acompanha essa evolução e começam a se preocupar com o comer com os olhos. E aí, a elite brasileira, que adorava ir para Paris, viu em Paris um estilo de pão diferente do que era vendido aqui. O pão aqui ele tinha um miolo mais escuro, mais escurecido, um pouco mais amarelado. E lá em Paris ele era mais crocante, dourado por fora e macio por dentro. O pão francês, de fato, ele era mais parecido com essa baguetinha, não sei o quê. E o gosto não era similar ao que nós conhecemos hoje com esse pãozinho. Fato é que ao voltarem para o Brasil e passarem essa novidade para os chefes de cozinha, eles acrescentaram aqui no Brasil mais sal e açúcar, o que dá um sabor muito mais gostoso e mais uma autêntica invenção brasileira. Agora chega de blá blá blá. Desculpa. Agora chega de blá 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 e vamos às experiências científicas que têm relação com o pãozinho. O que eu tô fazendo com isso aqui? Primeira experiência. Todo mundo sabe que para fazer pão precisamos de fermento, mas a pergunta é qual fermento a gente usa? Porque existem fermentos biológicos, existem fermentos químicos e existem aquelas pessoas que perguntam, mas será que precisa de fermento? Tenha dó nos dias de hoje. Para isso, eu vou fazer um pão utilizando fermento biológico, outro utilizando fermento químico e outro sem utilizar nada. E vamos ver o que é que rola. Zen! Eu preparei a massa de pão com fermento biológico aqui, com fermento químico nesse potinho e sem fermento aqui, e vamos comparar a diferença do crescimento dessas massas agora. O que a gente percebeu? Que quando você tem fermento biológico, ele aumenta mais. Por que isso acontece? Porque o fermento químico, para ele poder crescer, ele vai precisar de uma temperatura alta, enquanto que o fermento biológico são micro-organismos vivos que vão produzindo um gás que faz com que a massa estufe. Agora, do que esses organismos vivos se alimentam? De açúcar. Por isso que em muitas receitas vai açúcar na massa, mas não necessita desse açúcar para o efeito do fermento existir. Isso porque o amido, que é presente na farinha de trigo, que é uma cadeia de polissacarídeo, ele é quebrado por esses fermentos que vão ingerir a glicose. Para demonstrar que o açúcar é muito importante, nós vamos fazer a seguinte experiência. Eu vou dissolver um pouco de água com fermento biológico e em uma dessas garrafas eu vou colocar junto açúcar, que é o alimento do fermento biológico. Na outra eu vou pôr adoçante
e na outra não vou colocar nada, vai ser apenas água com fermento. E a gente vai ver o que acontece. E o nosso indicador é a bexiga. Uau, olha isso aqui! Gente do céu! Parece um pepino e é verde. Isso aqui é resultado da quantidade de gás que essas saccharomyces, esse fermento biológico produziu por ter ingerido açúcar. Mas como que eu sei que gás é esse? Ué, pelas equações. Quando uma enzima digere a glicose, ela libera gás carbônico, CO2, o mesmo da nossa expiração. Mas vamos supor que você acabou de acordar. Cadê o nosso pão amanhecido? Nós temos um pão amanhecido aqui. Tem um pão amanhecido e você queria um pão igual, fresquinho. Será que tem jeito? Tem! A nossa dica é: espete ele com um garfo assim, para você não queimar a sua mão. Pegue um pouco de água, espalhe no pão. É pelo lado de fora, isso é nojento, eu sei! Coloque próximo à chama do fogão. Tome cuidado para não queimar seu pão, porque isso aqui é um combustível. E vai girando devagarzinho o seu pão. Com isso, a água que estava fora do seu pão evaporou. E para ela evaporar, ela precisou receber calor. E recebendo calor, ela meio que aqueceu novamente o seu pão. E ó, já deu uma secada naquela água e volta à crocância. Não é demais? Ficou crocante isso aqui. Que sabor. Tá faltando só uma coisa, um cafezinho, né? Horácio, um café, por favor. Esse Horácio, meninão. Gente, espero que vocês tenham curtido o Cozinha e Ciência de hoje. Vai lá no Facebook, /Cozinha e Ciência, dá um like, um curtir. Um beijo pra todo mundo que tá participando. Agora eu vou comer. Daniel, é com vocês. Tchim, tchim, cafezinho do Horácio.